Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda live da disciplina de Ecoturismo do curso de Turismo do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Piauí. Hoje nós teremos, conforme nossa programação aqui no CIGA, como vocês podem bem observar, hoje nós teremos a nossa segunda live, dia 24 de agosto de 2023, com o tema Planejamento e formatação de trilhas interpretativas no ecoturismo. Neste dia haverá uma live com aula expositiva sobre o tema Planejamento e formatação de trilhas interpretativas no ecoturismo, com a introdução dos conceitos, características, modelos e experiências no processo de planejamento e formatação de trilhas interpretativas para os trabalhos referentes à avaliação 2. De início, nós vamos fazer uma breve revisão do conteúdo sobre o conceito de ecoturismo e algumas características complementares, né? Amanhã eu iria abrir o fórum, né, a avaliação 1, fórum de discussão, ficará aberto do dia 25 de agosto a 10 de setembro, para que vocês possam responder. Aqui vai estar uma aba com a respectiva pergunta, para vocês consultarem o material Ecoturismo, orientações básicas do Ministério do Turismo, tá certo? Mas eu vou deixar lá bem detalhado. No dia 5 de setembro, nós teremos a nossa última live com o tema Aspectos éticos e legais para o desenvolvimento do ecoturismo. Tá? E aí, a avaliação 2, que é a entrega das trilhas ecoturísticas formatadas, do dia 15 de setembro a 20 de setembro, né? Vou abrir essa aba aqui também, né? Na qual os grupos dentro dos polos vão se reunir, elaborar uma trilha. Eu vou colocar um modelo do trabalho para vocês adaptarem e enviarem para o meu e-mail até o dia 20 de setembro, né? E no dia 19 de setembro, nós teremos a nossa prova escrita, né, conforme o modelo no Google Forms, para que vocês possam responder baseados no material que está no CIGA, tá? Então, esse é o nosso programa da disciplina de hoje até meados de setembro, tá bom? Bom, então eu vou fechar aqui o CIGA e vou abrir aqui uma apresentação rápida. Oi, gente, caiu sem querer. Vamos lá. Tudo bem. Abri aqui a apresentação. Fui eu que apertei algum botão aqui. Vamos lá. Janela, aqui. Pronto. Pronto, então vamos fazer uma breve revisão do conteúdo apresentado na aula anterior, na qual nós trabalhamos com os princípios, conceitos, tipologias, atividades pertinentes a esse segmento do turismo chamado ecoturismo, né? Então, como vocês podem identificar aí, nós temos que o conceito de ecoturismo, ele surgiu, segundo alguns autores, a partir de 1965, né? E esse conceito ele se baseou na conexão entre os temas respeito às culturas locais, minimização dos impactos ambientais, maximização dos impactos da satisfação do visitante e maximizar os benefícios para as comunidades locais, tá? Então percebam que o ecoturismo é um segmento do turismo que busca compatibilizar o tripé conectado ao conceito de sustentabilidade, não é? Que é justiça social, sustentabilidade ambiental e eficiência econômica. É um modelo de desenvolvimento do turismo que busca, em sua essência, atingir a esses pressupostos que são apresentados no tema da sustentabilidade e que foram incorporados ao ecoturismo posteriormente, tá bom? Nós vimos também, continuando aqui, né, que... deixa eu só aumentar aqui para vocês. Que nós temos um documento
que foi instituído em 1994, as diretrizes para a política nacional de ecoturismo. A partir de um grupo de trabalho desenvolvido entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério, na época, da Indústria, Comércio e Turismo, por meio da Embratur, foi-se definida as diretrizes para uma política nacional de ecoturismo. Né? Então, em 1994, só para contextualizar, para que vocês não esqueçam, né? Em 1994, governo Fernando Henrique Cardoso, nós não tínhamos ainda um ministério exclusivamente do turismo, aqui é o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, e essa equipe desenvolveu essas diretrizes que até hoje são consideradas como um marco legal do ecoturismo no Brasil, né? Em 2003, com o primeiro governo Lula, nós tivemos pela primeira vez na história um ministério exclusivamente do turismo. Esse ministério, ele perdura até hoje, foi criado em 2003, e naquela época também a Embratur, que era a empresa brasileira de turismo, né? Ela foi desmembrada, né? Foi desmembrada não, ela foi desconectada de algumas funções que eram pertinentes a ela e foi transferida para o Ministério do Turismo. E na época e até os dias atuais, a Embratur, ela é o Instituto Brasileiro de Turismo, né? Ela cuida exclusivamente das ações de marketing internacional do Brasil, ou seja, como o Brasil se apresenta no exterior, desenvolvendo estudos sobre os mercados emissores, receptores, definindo políticas de gestão, certo? Bom, então esse documento apresenta o seguinte conceito de ecoturismo, veja só. O ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente. Tá? Deixa eu só autorizar aqui. Eu já abro, viu, gente, para quem tiver perguntas. Vou só concluir essa primeira parte aqui. Bom, através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações locais. Por isso vocês percebem com muita clareza que é um conceito claro e transparente em relação ao que se propõe. É um modelo de desenvolvimento do turismo, né, que busca conciliar, botando aqui que essas interrupções acabam perdendo um pouco, né, gente, a fio da meada, mas vamos, que busca compatibilizar o uso turístico, né, com a conservação dos patrimônios natural e cultural e com a melhoria da qualidade de vida das populações locais, certo? É isso que se propõe o ecoturismo, né? O fato de alguns produtos serem rotulados como ecoturísticos não significam que eles, de fato, são ecoturísticos. Ecoturísticos não significam, de fato, que eles tenham uma relação intrínseca e essencial com o que se propõe o ecoturismo. Por exemplo, aqui no Delta do Parnaíba, nós temos alguns passeios que utilizam o ambiente natural, o patrimônio natural, né? Aqueles passeios de catamarã, mas eles não são considerados ecoturísticos. Eles podem ser enquadrados, inclusive, no segmento do turismo de sol e praia, porque, em sua essência, esse passeio não promove uma conexão profunda, né, que se aproxima, de fato, daquela proposta do que é o ecoturismo. A possibilidade de formação de uma consciência crítica sobre os problemas ambientais, a gente não percebe isso, é um turismo convencional, apesar de estar num ambiente natural, ele é um turismo convencional, ou seja, nem todas as formas de realização do turismo em ambientes naturais são ecoturismo, certo? É preciso ter essa conexão com o tripé da sustentabilidade, promovendo a justiça social, melhorando a qualidade de vida das populações receptoras, incentivando a conservação do patrimônio natural e cultural, e também esse fomento à consciência crítica das pessoas, ou seja, é um momento também educativo,
não só contemplativo, recreativo, mas também contemplativo, educativo, para que o visitante se sinta tocado, atingido pela mensagem, né, que se propõe esse processo de interação entre sociedade e natureza. Mais adiante, ainda baseado nesse documento, nós temos aqui as diretrizes, né, que devem ser utilizadas para o desenvolvimento do ecoturismo. Vejam aí. Primeiro, devemos assegurar à comunidade melhores condições de vida e reais benefícios, né? Vamos subir aqui um pouco. Em relação ao meio ambiente, tem que ser uma ferramenta que valorize os recursos naturais, né? Em relação ao país, ser uma fonte de riqueza, divisas e geração de empregos. E em relação ao mundo, a oportunidade de conhecer e utilizar os patrimônios cultural e natural dos ecossistemas, onde convergem a economia e a ecologia, para o conhecimento e uso das gerações futuras. Logo, pessoal, é perceptível, né, que o ecoturismo pode se posicionar, sobretudo num país como o nosso, o Brasil, que já foi nomeado internacionalmente como um dos maiores destinos de ecoturismo do mundo, potencialmente. Nós temos atrativos naturais únicos, de uma potencialidade internacional, nacional. O que nós temos ainda de dificuldades, né, que a gente já discutiu outras vezes, tem relação com as questões básicas que sustentam a formatação de um produto turístico, questão de acessibilidade, água, energia, esgoto, coleta de lixo, estradas, sinal de internet, serviço, qualidade no atendimento, que é sempre um problema que nós temos, recorrente, que parece que não, a gente não consegue resolver. O atendimento ele melhora em alguns aspectos, mas ainda há um atendimento muito precário, porque no turismo há uma rotatividade muito grande, em função, muitas vezes, de situações precárias de trabalho, há uma rotatividade e isso dificulta que o empresário, que o gestor, ele consiga melhorar a qualidade do atendimento. É um problema que nós temos aqui. Nós temos o mais difícil, o atrativo, a riqueza natural, a diversidade biológica, a diversidade paisagística. Nós temos a Amazônia, o Pantanal, Foz do Iguaçu, nós temos o Delta do Parnaíba e outros tantos atrativos nacionais e de apelo nacional e internacional, mas que não conseguem se desenvolver de uma forma plena porque essas questões básicas não são resolvidas, de acessibilidade, infraestrutura básica e afins, tá? Bom, seguindo nessa nossa introdução inicial sobre a questão do ecoturismo, tá? Quando a gente fala de ações para melhorar o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil, algumas delas são listadas aqui. Regulamentação do ecoturismo, fortalecimento e interação interinstitucional, incentivos ao desenvolvimento do ecoturismo, olha aqui o número 7, implantação e adequação de infraestrutura, que é o nosso principal gargalo hoje, o nosso principal elemento que gera insatisfação quando os visitantes estão aqui. Conscientização e informação do turista também é um elemento muito importante e, evidentemente, a participação comunitária. Sem a participação comunitária autêntica, sem o engajamento das comunidades, não há ecoturismo. Não podemos classificar o que está acontecendo como ecoturismo. Podemos classificar em outros segmentos do turismo, mas não o ecoturismo. Tá? Aqui também, só para reforçar, né, quando a gente fala de ecoturismo no mundo, nós temos que um conceito muito utilizado até hoje, aqui, é o conceito elaborado pelo arquiteto mexicano Héctor Ceballos Lascurayan, que é especialista em planejamento turístico, e ele definiu o ecoturismo da seguinte forma, gente. Ecoturismo é viajar para áreas naturais conservadas e não perturbadas,
com o objetivo específico de estudar, admirar e desfrutar a paisagem e suas plantas e animais, assim como quaisquer outras manifestações culturais, passadas e presentes, nessas áreas encontradas. Perceba, então, que esse conceito aqui do Hector, ele foca mais na questão de classificar o ecoturismo como um segmento do turismo que ocorre em áreas intocadas, em áreas pouco perturbadas, o que não é uma definição muito precisa no seu aspecto etimológico, no seu aspecto de contribuição para essa aproximação da sociedade com a natureza, tá? Bom, outro conceito interessante, aqui está ele, gente, foi o definido pela Martha Hone, em 1999, que é a diretora da Sociedade Internacional de Ecoturismo, tá? Deixa eu só liberar aqui os alunos, vamos pingando, né, gente? E um em um, vamos lá. Bom, para essa autora, ecoturismo envolve viagens a áreas conservadas, frágeis e, em geral, protegidas, com compromisso de serem de mínimo impacto e usualmente em grupos pequenos. O ecoturismo incentiva a educação do viajante, recursos para a conservação, direciona benefícios para o desenvolvimento econômico e fortalecimento político das comunidades locais e promove o respeito por culturas diferentes e pelos direitos humanos. Aqui, pessoal, nós podemos fazer uma conexão com o Código Mundial de Ética para o Turismo, promulgado em 1999 no Chile. E esse código, ele entende o turismo, pessoal, como um instrumento de paz, um instrumento de promoção da paz. Por quê? O turismo, ele aproxima as pessoas de diferentes culturas, de diferentes regiões do mundo. Nessa aproximação, potencialmente, poderia-se ter a possibilidade de fomentar o espírito de tolerância, de respeito às culturas alheias, aos padrões culturais do visitante, do visitado. Entretanto, o que nós percebemos é que ainda isso é algo ainda que repousa no plano das ideias, não se materializou ainda. O turismo, muitas vezes, ele não é esse instrumento de promoção de paz, porque muitas vezes o visitante ele não está interessado em vivenciar a realidade daquela comunidade. Ele olha a comunidade, muitas vezes, apenas como pessoas que estão ali prestando serviço, né, e atendendo às suas necessidades. Assim como os estudos mostram, e isso é um problema, que os hábitos de consumo das pessoas são diferentes quando elas estão em suas residências e quando elas saem, por exemplo, para uma atividade turística, né? Eu sempre dou esse exemplo de hotéis. Vocês que já devem ter ido para hotéis, frequentado hotéis, percebem que quando nós estamos em hotéis, em meios de hospedagem de uma forma geral, o nosso padrão de consumo, nosso uso de energia elétrica, consumo de água, desperdício de alimentos, é muito diferente daquele que nós adotamos em nossa casa. Em nossa casa, nós zelamos pelo desperdício de energia, desperdício de água, nós temos cuidado com a questão do desperdício de comida, mas quando nós vestimos esse papel de turistas e saímos da nossa residência, nós esquecemos desses princípios de conservação, de respeito, de desperdício, e parece que nos tornamos pessoas indiferentes. Você vai no hotel, eu já trabalhei na área de hotelaria, já até falei isso para vocês, eu acho. O café da manhã de um hotel é um exemplo de desperdício. As pessoas ali desperdiçam quilos e quilos de comida desnecessariamente. Quando você está no hotel, você toma um banho exagerado de água quente, que você jamais faria isso na sua casa, você desperdiça água, desperdiça energia. Às vezes, nesse hotel, você acaba por também
não zelar pelo consumo de energia. Você sai, deixa o ar-condicionado ligado, deixa as luzes acesas, sem nenhum controle, né? E preocupação em relação a isso. No hotel, por exemplo, diferentemente da sua casa, você não lava na sua casa as toalhas todos os dias, mas no hotel você quer que ele lave, que os empregados lavem. Na sua casa, você não troca a roupa de cama todos os dias, mas no estabelecimento, no hotel, você quer que troque, né? E aí isso reflete um problema que nós temos para materializar os princípios do ecoturismo, né? Da educação do visitante, de entender que as práticas que eles adotam em casa, de zelo, de conservação, de economia em relação à água, energia, lixo, ele, ao se deslocar, também tem esse mesmo cuidado, né? Porque senão a gente não pode falar que isso é ecoturismo. Mesmo que ele esteja visitando uma área natural protegida, uma área conservada, mas se os hábitos dele de consumo, de vida, são diferentes daqueles que ele adota em casa, que zela pelo respeito às questões econômicas, ambientais, por exemplo, isso não é ecoturismo. Ecoturismo, mais uma vez, ressaltando e reforçando. O fato de eu estar numa área natural, conservada, numa área protegida, não significa que eu esteja realizando uma atividade ecoturística de acordo com os princípios do ecoturismo. Esse prefixo eco, que vem da ecologia, incorporado ao turismo, né? Essa junção da ecologia com o turismo, não significa. Às vezes é só um turismo convencional, um turismo só em praia, um turismo de massa clássico, apesar de você estar numa área natural. Por exemplo, como a Érica perguntou aqui, né? Se o que acontece no Delta, acredito que é isso que você esteja falando, é turismo de massa? Sim. Naqueles barcos grandes, sim. Ali não há preocupação nenhuma. Inclusive, não sei se você é daqui da região, havia um problema muito sério no final do passeio, que está sendo aos poucos controlado, que era o seguinte: você está no barco, vai fazer suas necessidades, xixi, cocô, ok, terminou o passeio, e agora? O barco tem lá um armazenamento desses resíduos que os visitantes deixaram, né? Muitas vezes, para você ter uma ideia, esses barcos simplesmente abriam um recipiente e esse líquido, esse resíduo líquido todo, ele era desperdiçado no rio, jogado no rio. Isso não é ecoturismo. Você está visitando uma área natural, mas estava gerando impactos ambientais, né? E da mesma forma você percebe ali na visitação dos catamarãs, que é um turismo de massa clássico, de sol e praia, o visitante, ele pouco é sensibilizado ou impactado por aquela visitação. É o banho de rio, é a comida, é o caranguejo. Aí você está ali comendo caranguejo, os restos estão caindo ali no rio. Tem a questão do combustível do barco, enfim. Não é ecoturismo. Aquilo ali não é ecoturismo. Agora, ali no Delta do Parnaíba, tem alguns passeios que nós podemos classificar como ecoturísticos, realizados por embarcações menores, que têm uma preocupação de interação mais intensa com a natureza, com os animais, de observação. Aí sim é possível pensarmos numa aproximação com o conceito de ecoturismo. Caso não, isso não é ecoturismo, tá certo? Você pergunta aqui, né, Érica? Professor, o senhor pode dar exemplo de uma prática de ecoturismo real que acontece dentro desses conceitos ou algo ao menos próximo do ideal? Érica, eu citaria aqui no Brasil, esse da APA do Delta do Parnaíba tem exemplos, né? Você tem ali o Pedro Holandês, que é um nativo da região, ele é um conhecedor absurdo daquela área, e ele faz roteiros especificamente, né, desenhados para esse tipo de público. Ele vai num barco menor, ele tem paradas para observação, ele é da comunidade, ou seja, o dinheiro ele fica ali na comunidade, ele contrata pessoas da comunidade e gera algum tipo de circulação
do dinheiro na economia local, que é um princípio do ecoturismo, né? Então, se aproxima. Outros exemplos aqui no Brasil. Fernando de Noronha, você tem um controle de visitação absurdo, você paga uma taxa e tem uma série de limitações, você não pode fazer tudo o que quer, tem determinados locais que você não pode ir, outros que você pode ir, é um turismo menos impactante. Você tem Bonito, do Mato Grosso do Sul, que é um exemplo também de ecoturismo clássico, tem uma série de limitações, não podem entrar X pessoas no rio, em alguns rios você tem que ir boiando, não pode colocar o pé no chão para não movimentar sedimentos. São exemplos, Érica, mais clássicos, né, de ecoturismo, mas existem outros. Aqui no Piauí temos exemplos, né, de atividades ecoturísticas ocorrendo. Só que o grande problema é que essa ação ela tem que se aderir a um processo, como vocês estão vendo aí no conceito da Rony, a um processo de educação do visitante, né? O visitante ele tem que sair impactado com essa visita e refletir. Porque esse caso, Marinalva, que você fala, né, da questão do desperdício, esses casos dos hotéis são muito comuns, é perceptível, né? Por quê que as pessoas fazem isso? Elas pensam, não, estou pagando a diária, então eu vou abusar, vou desperdiçar. E não é bem assim. Essa diária foi calculada, o gestor calculou essa diária ciente desse tipo de comportamento. Os hoteleiros, eles sabem que os hóspedes se comportam assim. Por isso que o determinado preço de diária é maior. Se o hóspede se comporta de forma diferente, é possível, quem sabe, as diárias serem mais baratas, né? Mas aquele cálculo que ele define da diária tem a ver com o padrão de comportamento das pessoas. E hoje esse padrão é de desperdício. Alguns hotéis estão tentando minimizar essa questão. Por exemplo, você chega no hotel e aí você tem a opção de dizer assim, tem lá uma plaquinha, você coloca essa placa em cima da cama e ao colocar essa placa em cima da cama, você diz que não precisa, se você for passar uma diária, por exemplo, não precisa trocar a roupa de cama, não precisa trocar as toalhas, né? Os hotéis desenvolveram aquele sistema de chaves por cartão, chamado Key Cards, que ajuda muito. Você chega no hotel, né, para você ligar o sistema elétrico do hotel, você tem que colocar o cartão naquele recipiente, né? Ao colocar o cartão naquele recipiente, você aciona o sistema elétrico do quarto, né? E por mais que você deixe tudo ligado, ao sair do quarto e tirar o cartão, depois de 1 minuto a 2 minutos, a depender do sistema, tudo é desligado. Você deixou a TV ligada, ar-condicionado ligado, luzes ligadas, mas ao tirar o cartão e sair do quarto, né, aquele sensor, depois de um certo tempo, desliga tudo. Veja, o que o gestor tem que fazer de investimentos em educação, em tecnologia, para fazer com que o hóspede consiga desperdiçar menos energia, água, alimentação e etc. Certo? Então, pensem bem nessa lição. O que é ecoturismo? É a junção de 3 elementos básicos, né? Sustentabilidade ambiental, ou seja, o turismo ali desenvolvido é um turismo que respeita os limites da natureza, que não causa impactos ambientais, certo? Perfeito. Aquele turismo desenvolvido, ele gera melhorias na qualidade de vida das pessoas, gera emprego, gera renda, faz o dinheiro circular, maravilha. E por último, claro, né? Além dessa questão social e ambiental, tem que ter a questão econômica. Ele é rentável do ponto de vista econômico, ele gera divisa, gera impostos para o município, maravilha. Então, podemos pensar em classificá-lo como ecoturismo, né? Mas nem tudo é ecoturismo. Apesar de que alguns usam esse nome, mas classificar como ecoturismo, né, é complicado. Seguindo aqui com as perguntas de vocês, a Érica diz que horror, professor. Infelizmente já vi essa prática aqui no Delta durante a vivência da experiência, a questão do esgoto, né, Érica?
Pois é, a Prefeitura de Ilha Grande, ela desenvolveu uma ação para tentar enfrentar esse problema, mas eu confesso a vocês que não foi ainda devidamente solucionada, né? As empresas se organizavam e aí vinha um determinado caminhão fazer a coleta desse resíduo líquido. Você imagina, gente, um barco daquele com 70, 80 pessoas ali que fazem xixi, cocô, vomitam, sei lá. E aí aquilo ali, no final do passeio, toda aquela beleza natural, os guarais, caranguejos, manguezais, dunas. E aí o barco chega, as pessoas descem e abre-se, né, um compartimento, né, que fica... Ele se afasta um pouco ali do Porto dos Tatus, e aí abre esse compartimento para desperdiçar esses resíduos. Isso não é ecoturismo. Pedro Holandês, isso, Eric. Olha, o passeio com Pedro Holandês é diferente. Você pode, inclusive, fazer um safari noturno com ele. Você vai no barco, e aí você vai ver espécies de cobras, jacarés, pássaros. É uma experiência, Érica, de conexão profunda, que é isso que o ecoturismo prega. É um momento que você se conecta com a natureza, se sente impactado por ela, e aquilo vai ser uma experiência marcante em sua vida, tá? Mas vamos seguir aqui para a gente adentrar já já no conteúdo das trilhas, né? Só para finalizar essa breve revisão, né? Esse material já está no Siga que eu deixei para vocês, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui rapidamente algumas das atividades, né? Que podem ser classificadas como de ecoturismo. Olha aqui, né? Exemplos, né, de atividades. Nós temos ciclismo, campismo, a caminhada, o trek, a espeleologia em cavernas, o mergulho autônomo, o mergulho livre em apneia, o montanhismo, né? A questão da arte rupestre, que nós temos, felizmente, bastante aqui no Brasil, no Piauí, naturismo e nudismo, observação de aves, baleias, primatas, pescarias, né? Pesca e solte, né? Em água doce, no mar, questões de esportes como windsurf e outros, são exemplos, né, de atividades ecoturísticas, tá bom? Bom, então esse material já está disponível para vocês, e agora nós vamos adentrar num outro conteúdo, que é o conteúdo do processo de formatação de trilhas. Quando nós falamos em ecoturismo, e pensamos numa das principais estratégias de materialização do ecoturismo, nós temos as trilhas interpretativas, ou seja, realizar trilhas. Falamos em ecoturismo, uma das primeiras imagens que vem em nossa mente são as trilhas, né? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns destaques dos materiais que eu deixei disponível para vocês, tá? Para nós entrarmos nesse conteúdo das trilhas interpretativas. E daqui a pouco eu vou passar um pequeno vídeo, de cerca de 18 minutos, que vai falar um pouco do processo de formatação das trilhas de longo percurso. Bom, esse material chama-se Elaboração de Trilhas Interpretativas, né? Foi proposto pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse material aqui, para vocês consultarem, é um material permanente de consulta para ajudá-los nessa missão de formatação de uma trilha interpretativa, objeto da avaliação 2, certo? Bom, primeiramente, quando nós falamos em trilhas interpretativas, nos vem à mente o conceito de interpretação ambiental. O que é a interpretação ambiental, né? O processo de se fazer uma trilha, de estar em contato com a natureza, numa floresta, por exemplo,
ele requer que essa seja uma atividade não só física, de você realizar uma caminhada, mas, sobretudo, ser uma atividade de interpretação. Então, historicamente, a interpretação ambiental aparece pela primeira vez no Regulamento de Parques Nacionais em 1979, sendo que depois foi incluída nos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. Somente no ano de 2006, o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu uma definição para interpretação ambiental. Vejam aí. Uma maneira de representar a linguagem da natureza, os processos naturais, a inter-relação entre o homem e a natureza, de maneira que os visitantes possam compreender e valorizar o ambiente e a cultura local, certo? Esse é o objetivo maior quando vocês forem propor uma trilha, é promover essa conexão das pessoas com a natureza a partir do entendimento da linguagem, dos processos, de como a natureza funciona e como esse funcionamento impacta na vida das pessoas. Mais adiante, em 2017, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele propõe um outro conceito complementar. Ele diz que a interpretação ambiental é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais, olha essa palavra-chave, conexões, entre o público e o patrimônio protegido, né? Ou seja, o que nós podemos desenvolver nessa trilha, e pensem vocês nas trilhas que vocês vão propor nos respectivos polos, que desenvolvam uma estratégia de comunicação para promover essa conexão entre as pessoas que vão realizar a trilha e o ambiente. É desafiador, viu, gente? Não é tão simples assim, tá? Já vamos ver alguns exemplos, tá? Seguindo aqui com o material, eu fiz só o destaque de alguns pontos. Eu entro aqui com uma outra palavra-chave quando nós falamos em trilhas interpretativas no ecoturismo. A palavra é educação ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela foi instituída pela Lei Federal 9.795 de 1999, que diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. Vejam, constroem valores. É um preceito da educação ambiental. O que são valores? Valores são práticas, são visões de mundo, são atitudes, né? Então, quais são os valores que governam hoje a humanidade? E como a educação ambiental pode ser esse instrumento para modificar esse padrão de valores, tá? Então, a interpretação ambiental, ela possui uma estreita relação com a educação ambiental. Ambas têm um objetivo em comum: a mudança de postura das pessoas diante do meio ambiente. É desafiador, mas é um objetivo claro do processo de interpretação ambiental que pode ser desenvolvido numa trilha ecoturística, certo? É pensar em estratégias de sensibilizar, motivar as pessoas em relação àquela paisagem que ela está vivenciando. Em outras palavras, pessoal, é desenvolver uma ação autêntica, essencialmente orgânica, nessa palavra que está em moda, orgânica, de conexão profunda, sabe? Da pessoa se desconectar totalmente do mundo e vivenciar aquela experiência de imersão, né? Quando nós falamos de experiências de imersão, gente, fundamentalmente nós temos que levar em consideração
o apoio de um elemento que é essencial. São as artes. Quando nós falamos de tocar as pessoas, emocioná-las, sensibilizá-las sobre qualquer problema, um problema ambiental, um problema social, um dos instrumentos básicos e elementares nesse processo é o uso das artes. Alguém poderia me dar exemplos de artes? Pois não, Marconi? Seu áudio, Marconi? Tá ouvindo agora? Sim. Então, Sim. aqui em julho, no início do mês de julho, teve em Pix um evento de ciclismo, o Pix Pro Race. E o que eles trouxeram realmente de artes, né? Foram trabalho de pessoas daqui, como, por exemplo, pinturas, fotografias, algumas cidades que o pessoal passou pedalando, eles colocaram algumas tradições de lá, como cantores da terra, esse tipo de coisa para mostrar realmente a nossa cultura e mostrar como é que a gente é. E que também a gente tem pessoas que desenvolvem a arte, como pintura, como fotografia, entre outras coisas. Perfeito, Marconi. Você citou vários exemplos. Música, né? Pintura, nós temos o teatro, dança, né? São exemplos de artes que percebam, gente, vamos fazer aqui uma viagem no tempo. Vamos voltar, eu vou voltar muito tempo, não sei vocês, mas vamos imaginar a gente aí com 5 anos de idade, 6 anos de idade. Na escola, nós trabalhávamos muito com essa questão das artes, né? A pintura, o desenho, a música. Nós éramos estimulados no nosso processo formativo a conviver com as artes de uma forma habitual, rotineira. Com o tempo, isso foi se perdendo. Na adolescência, a gente se perde um pouco, não tem. Na fase adulta. Isso vai ajudando, gente, a endurecer a nossa visão de mundo, a endurecer as nossas emoções, a nos tornarmos mais secos e menos sensíveis às questões, não só ambientais, às questões diversas, né? E por isso que eu digo, quando a gente pensa em educação e também em interpretação ambiental, é fundamental pensarmos nas artes como um elemento de apoio. Por exemplo, você, quando escuta uma música, vocês, por exemplo, escutam uma música, muitas vezes acontece isso comigo, eu me lembro de algum período histórico da minha vida, de alguma situação específica, ou seja, a música, ela foi impactante, né? Em algum momento ela me marcou e ficou gravada no meu cérebro e me tornou mais sensível em relação a determinada situação a partir dessa percepção da música que eu escutava, do meu gosto de leitura. Às vezes você está lendo ali um livro, você lembra de um período da sua vida, né? Ou seja, é pensar como vocês vão, né, inserir as artes nesse processo de desenvolvimento, né, da trilha. O que vocês podem fazer ali na trilha? Não pensem numa trilha que seja aquela trilha clássica, gente, de só andar, uma pessoa parar, mostrar uma espécie de árvore, mostrar alguma coisa e seguir. Isso aí não basta. Os estudos sobre educação ambiental, eles nos mostram que isso, a informação, só informação, ela não basta. Ou seja, uma placa, mesmo um guia de turismo ali só falando o básico da questão da paisagem, se ele não souber desenvolver esse processo interpretativo, aquilo vai pouco impactar o visitante. Se ele não souber desenvolver algum tipo de emoção, algum tipo de situação que nos leve a uma reflexão mais profunda, aquilo ali vai ser pouco marcante. É como se fosse uma atividade do cotidiano sendo realizada numa área natural. Mas ali não vai impactar. É isso que nós temos que pensar. O pulo do gato
quando nós falamos em conexão com a natureza, sensibilização, é despertar emoções. Ao longo dessas últimas décadas, nós, seres humanos, fomos treinados a esconder nossas emoções, a ter vergonha das nossas emoções e muitas vezes a nos medicar para controlar nossas emoções. E isso foi marcante não só nas relações entre as pessoas, mas também na relação dos seres humanos com a natureza. Essas coisas foram perdidas. Nós estamos muito racionais, pouco emotivos, e isso foi causado por um processo de evolução que apenas alimentou a nossa mente. Nossa mente, ela é obesa de informações, enquanto nosso coração, ele é subnutrido de emoções. E aí gera-se um problema, porque você tem um excesso e um, uma ausência significativa de um componente importante. A gente sabe do papel das redes sociais nesse processo, né? A questão da nossa alimentação. Hoje a gente se alimenta muito mal, nós não sabemos ao certo o que essa alimentação produz em termos de conexões cerebrais, em termos de vitalidade para o nosso corpo, né? Por isso que eu digo para vocês, a trilha, isso vai ser um fator de avaliação que eu vou colocar lá para vocês, eu vou colocar um pequeno roteiro, né? E aí vocês vão elaborar uma trilha, dar um nome, trilha, sei lá, trilha nas florestas de Oeiras, um exemplo. Trilha, enfim. E aí vocês vão apresentar o objetivo da trilha e quais atividades vocês vão desenvolver, né? E aí nós vamos refletir, será que isso de fato atinge os princípios da interpretação ambiental, né? Essa possibilidade de promover o encontro das pessoas com a natureza, mas um encontro orgânico, marcante, impactante, tá? Vamos refletir. Vou passar aqui a palavra para o Marconi e depois para o Matheus. Vamos lá, Marconi. Quanto ao que o senhor estava falando da conexão com a trilha, no caso seria como se fosse um túnel do tempo, voltar ao passado, né? Onde a gente volta às nossas origens, esquecendo essa vida rotineira que a gente leva e tentando sentir-se parte do ambiente, que eu acho que é o que a gente hoje não... O senhor está falando, acredito que hoje nós, seres humanos, não nos sentimos parte do ambiente natural. Nós estamos mais como se fossem máquinas, por causa do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Então, acho que preparar essa trilha seria mais ter essa conectividade, voltar ao túnel do tempo, onde a gente vivia ou vive só o natural. Excelente, Marconi. Muito boa a sua observação, exatamente. E assim, às vezes as pessoas estão ali na mata, mas numa mata, estou dando exemplo de uma mata, né? Uma trilha numa mata. Mas estão desconectados, estão pensando na vida, estão querendo que termine logo a trilha, estão impacientes com o guia falando muito, estão querendo que termine logo para voltar para casa, porque tem coisas mais importantes a fazer. Então você acaba sem refletir sobre sua vida. Ou seja, esse momento, Marconi, tem que ser um momento também que você vai parar e refletir. Peraí, que vida é essa que eu estou levando? Por que eu estou vivendo assim? Quem é que está governando a minha vida? Por que eu estou tomando essas decisões? É um momento, Marconi, que vai impactar o ser humano de uma forma tão profunda que ele vai parar para refletir sobre sua vida. Né? E dizer, caramba, e não esperar chegar na fase que já está perto de morrer e dizer, puxa vida, a vida passou rápido, não aproveitei, eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter vivenciado mais os meus filhos, eu deveria ter tido mais amigos, observado as coisas simples da natureza, né? E só complementando, antes de passar para o Matheus e uma outra pessoa que levantou, né, a mão, tem uma experiência, Matheus, que foi muito interessante quando a gente fala de mudanças climáticas, né? Então, eles usaram uma tecnologia chamada realidade aumentada. Então, eles pegaram um local, não sei se foi na Alemanha ou na Suíça, não me recordo muito bem,
E aí é um local ainda preservado, uma área ainda preservada, então você fica ali olhando para a mata, vendo aquela mata preservada, a trilha. E aí, de repente, tem um momento que você para e coloca esse óculos de realidade aumentada. E aí você vai ver as transformações que vão ocorrer a partir de um filme que é ali, né, conectado à câmera. Você vai ver como vai ser essa floresta daqui a 10 anos, com as mudanças climáticas que estão em um processo muito intenso, né, gente? Como é que seria? E aí é adicionado aquela música, uma música de fundo, você vai vendo ali a situação de degradação, aquela música de fundo que toca profundamente em você, e aí você é uma experiência impactante, sabe? Ou seja, fazendo analogia, Marconi, o que nós estamos precisando hoje é seguir um pouco, não integralmente, mas seguir um pouco o que um parque de diversões faz com a gente. Você vai no parque de diversões, né? Você, quando anda num brinquedo ali, que você, meu Deus do céu, não vou subir nesse brinquedo, aí você vai, você tá ali testando suas emoções, vivenciando as emoções, e aí você vai, você descarrega a energia, aquilo é tão impactante nas suas emoções que acaba marcando. E é isso que está faltando, muitas vezes, nas experiências do homem na natureza, essas questões que marcam, que impactam, né? Que você sai dali, você venceu aquele desafio, foi naquele brinquedo, né? Venceu o seu medo, aquilo vai lhe mexendo, né? E eu acho que é, claro, não estou dizendo para a natureza assim, no mesmo modo de um parque de diversões, mas que seja um ambiente que proporcione emoções. É o Professor, Matheus? professor, rapidinho. Pois não. Aqui tem uma cidade aqui, a 30 quilômetros da minha cidade, aqui de Picos, e lá foi uns primos, eu dar uma volta lá, para ver vamos dizer que uma trilha. Só que era um local que a gente não conhecia, mas a gente foi andando, aí achou umas rochas lá com algumas pinturas rupestres, e pouco se conhece delas, e aí eu sentei assim, fiquei olhando essas pinturas, e tipo, não tinha casa perto de forma nenhuma. E aí eu comecei a imaginar, né, como era que era aquilo, como é que eles viviam, por que que eles fizeram aquilo, o que seria aqueles desenhos, né? A gente fica imaginando e como viviam e como era antes para eles viverem ali, né? Porque olhando hoje lá, vou querer sobreviver aqui, consegue. Só que eu acredito que não tinha facilidade para conseguir as coisas, que nem olha, tinha mais facilidade para conseguir as coisas do que hoje lá, né? Até por a forma que eles viviam. E, tipo, a gente fica se conectado com ali como se a gente fosse parte, mas também uma parte meio distante, que a gente meio que fica sem entender. Então, acho que essa conectividade na trilha, que o senhor falou, tem que fazer levar a gente a pensar sobre o que vivia e como a gente vai viver futuramente também, da partir dali. Tem que ser ela tanto trazer a um pensamento naquele momento, como a um pensamento pós sair daquela trilha, né? Como a gente vai reagir ao meio ambiente em si. Excelente, Marconi. Obrigado pelas suas contribuições. O Matheus? Depois eu vou aqui para o chat, gente. Não, professor, era sem querer, desculpa. Tudo bem. Teve outra pessoa que levantou, gente? A Aurilene, pois não? Aurilene? Ligou seu áudio? Trilha é muito bom. A gente pega as crianças, vamos fazer trilha à procura das ovelhas. A gente anda muito no mato, é muito bom. A gente esquece dos problemas. Exato, é uma experiência marcante para as crianças que não estão acostumadas, né? De Aí conexão. toda vida que eu vou, eu levo minhas filhas. Aí às vezes a gente sai de domingo, vamos para o açude, tomar banho, sem levar telefone. Esquece telefone. Perfeito. Para não cair em tentação, né, Aurilene? É, Deixa o telefone em casa, que tem aquele barulhinho da mensagem do WhatsApp. Opa! Né? Mas é verdade. ok, Mas Aurilene. é muito bom, a gente esquece os problemas. Isso. O propósito é esse também, né? De ser uma terapia.
A natureza como um ambiente terapêutico. Isso já foi muito utilizado, inclusive, por médicos que indicavam banho de mar, que indicavam morar em locais rurais, locais distantes dos centros urbanos, verdade. Mas alguém levantou a mão, gente? Tem alguma pessoa que levantou? Aline, pois não. Pode falar, Aline. Seu áudio. Não estou escutando, Aline. Depois você tenta de novo, tá bom? Mais alguém? Ah, foi José Antônio Álvares Barbosa. Pois não, José? Professor, a, Pode falar. a trilha interpretativa, ela possui um trajeto de curta distância, né? Entre 500 e 1.500 metros. Vamos já chegar lá, exatamente. É uma trilha, porque assim, o objetivo não é andar muito, né? O objetivo é desenvolver ações de interpretação. É porque eu olhei lá que tinha essa quantidade de metro que tinha que ser percorrido e no máximo 45 minutos, né? Ali é uma proposta, né, José? Você pode ir um pouquinho além, um pouquinho, não tem problema não. Ali é só uma proposta dentro de algum manual, mas isso não significa que você tenha que seguir aquele manual. Você pode realizar uma trilha interpretativa maior, não tem problema não, né? A depender aí de cada ponto. Pois tá ok, obrigado. Nada. É o Carlos? Sim, boa noite, professor. Uma vez eu fiz uma viagem ali na região de Quixeramobim e Quixadá, no Ceará. Sim. E a gente andava com um grupo de portugueses. Era uma espécie de trilha ecoturística. Certo. E aí lá, é assim, os hotéis, as pousadas, é tipo fazendas. A gente se hospeda nessas fazendas. E aí a gente fica circulando, passando por pontes, por cima de açudes que dá acesso às fazendas. Tem assim, tipo uma caverna. E aí lá tem redes. Eu sei que é muito bacana. Aí pra gente, lá em Quixadá, a gente se hospedou no mosteiro, que a gente sobe, é muito estreito até chegar lá. E aí lá é muito frio, a partir das 17 horas é muito gelado. Eu sei que é assim uma coisa bem diferente entre Quixadá e Quixeramobim. Lá em Quixeramobim mesmo tem um açude muito bacana, onde os escravos construíram. Eu sei que foi uma experiência muito bacana. Falando aí em volta ao tempo, e aí eu me recordei desse momento que eu estive no Ceará, nesses dois municípios, Quixadá e Quixeramobim. É muito bacana, bem marcante mesmo, e a gente... Eu lembrei agora, fazendo as falas e voltando ao tempo, eu me recordei da viagem. É muito bom, Carlos. E eu acho que essa também é uma função de uma trilha. Assim, uma das funções é de ela despertar esses sentimentos de experiências antigas, né? De vivências antigas, que pode ser também marcantes em nossa vida. Excelente. É verdade. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Augusto? Carlos já levantou, né? Oi, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Augusto. A Castelo tem uma vocação natural para o ecoturismo, professor. Sim. Talvez seja a modalidade ou segmento do turismo que nós mais atuamos aqui. Talvez todos os exemplos que o senhor colocar aí, nós iremos ter aqui. A questão da trilha interpretativa, curta, média, longa, a questão das dificuldades de acesso, de médio ou difícil, questão de percursos acidentados, contemplação de paisagens em mirantes, cachoeiras, a questão da fauna e flora local. Então, nós estamos em uma região aqui onde podemos observar também dois biomas, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, onde tem muita árvore nativa. Quando eu estou conduzindo um grupo, assim, o pessoal fica admirado com a faveira de bolota, que na realidade é uma fava, né?
quando ela tá, é uma flor, aí ela primeiro ela ela fica uma espécie de bola. Aí cai aquela flor, que ela se transforma numa fava e no período de estiagem o gado se alimenta dela. Muita gente nunca nem ouviu falar, nunca nem viu uma faveira, principalmente turista de outras regiões do Brasil. Aí a gente explica a questão dos biomas. Aqui tem, assim, a variedade de espécies da fauna e flora local é muito grande. Então, essa trilha interpretativa e contemplativa é o que mais nós temos aqui. Que bom, Augusto. Maravilha, ótimo. Então, para vocês aí do Castelo vai ser tranquilo, né? Aqui no chat, vamos ver aqui, né? O Matheus, a atividade no cigarro, eu mostrei já no início, né? Mas está lá na avaliação 2, as instruções direitinho, né? Eu vou só anexar o modelo que vocês vão desenvolver. É um trabalho em grupo, ou seja, dentro dos polos, os tutores vão montar os grupos. Cada grupo vai entregar uma trilha formatada, tá bom? Eu vou deixar lá o modelo, as instruções, e aí vou deixar aberto durante o tempo, acho que 5 dias, para que vocês possam inserir esse modelo. Vai ser, no caso, a avaliação. Tá bom? Certo, tá bom. Aí dali a avaliação, as avaliações individuais são a prova escrita e o fórum. A atividade da trilha ela é em grupo, tá bom? Ei, professor. Sim, Luiz. Sobre a questão do trabalho aí, que o senhor falou, como o senhor vai botar o modelo, tanto o grupo é de quantas pessoas? De 3, de 2? Vai depender do polo, Luiz. A gente vai ver a quantidade de pessoas. Dependendo da quantidade de pessoas no polo, a gente divide. Agora, eu não vi ainda direito aqui o número, mas os tutores é que vão coordenar essa divisão dos grupos entre vocês, tá certo? E aí, quando vocês forem entregar o trabalho, lá vai ter o nome do grupo, né, e a respectiva trilha formatada. Tá? Obrigado. Nada, Luiz. Aí, seguindo aqui, né? A questão que a Marinalva fala do Wi-Fi é verdade. A gente está tão conectado virtualmente, né, gente, que se esquece de se conectar com a realidade. Né, Silmar? Primeira coisa que às vezes a pessoa nem diz bom dia, né? Já pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Já o Carlos diz aqui, Deus me livre de andar na montanha russa. Tem que ter, são fortes emoções, mas não precisa exagerar a montanha russa. Pode ser um brinquedo mais simples, né? Mas que gera emoções também. A Silmara fala que amava trilhar à procura de umbu quando era moleca e amava ainda quando se perdia na mata. Emocionante, olha aí. Já Aline, professor, você falou sobre um exemplo usado em realidade aumentada. Podemos guiar uma trilha em uma situação assim? Podemos criar, eu acho, né? Pode sim. Agora desenvolvendo bem direitinho, né? Às vezes não precisa nem ser com realidade aumentada, com aquele óculos, mas pode ser até mesmo você fechar o olho. Tem um momento que você pede para o pessoal fechar o olho, aí você vai contando uma história, e aí a pessoa vai imaginando aquela história. Você pode até botar uma música de fundo no seu celular, né? E aí contando essa história, não precisa ser necessariamente um aparato tecnológico como daqueles óculos, né? Mas eles são bem interessantes. A Drica fala, eu participei de um grupo de yoga e às vezes a gente fazia uma caminhada contemplativa, era sensacional. Fazíamos aos domingos pela manhã, bem cedinho, maravilha. De conexão, né, Drica? O Carlos, eu conheço a faveira, a bolota, fave tem um mau cheiro terrível, mas alimenta o gado, fave. Medalina, né? A questão aqui da frequência, perfeito. Bom, então vamos seguir, gente, falando um pouquinho de alguns elementos que devem estar. O Carlos, você quer falar alguma coisa, Carlos? Ou não abaixou a mão? Bom, então, alguns elementos que a gente pode pensar no processo de construção de uma trilha interpretativa, né? Nós temos aí a questão da conectividade,
que é mostrar informações conectadas entre si, aproveitar ilustrações, né? Usar criatividade, ó, utilizar situações imaginárias, elaborar histórias que enfoquem o ator principal, empregando analogias para facilitar a compreensão do visitante, impecabilidade, sorrir, ser compreensivo, interatividade. Essa aqui é uma palavra-chave, gente. Buscar participação dos ouvintes. Não ser uma trilha só de você parar e falar, a pessoa escutou, aí continua a caminhar, aí para de novo, fala de uma planta, de uma coisa e continua a caminhada. Não. Tem que ser algo mais interativo, de participação, né, de impacto. A questão da ludicidade, usar a linguagem simples e lúdica, com exemplos didáticos e próximos da realidade, né? Também é um atributo importante para uma trilha interpretativa, sair um pouco daquela questão pragmática, racional, que seria esperado pelo visitante, de repente ele vivenciar uma experiência diferente, lúdica, né? Que remete a jogos, brincadeiras. Objetividade, valer-se de textos pequenos, evitando excesso de informações, isso é importante. Às vezes, alguns guias exageram. E aí o cara fica ali falando, e as pessoas não conseguem captar, quando, na verdade, você não precisa falar tanto, né? Você pode usar a fala, o texto, como um complemento ao processo de observação, desenvolvimento de atividades lúdicas, enfim. Receptividade, ter uma expressão facial relaxada, convidativa e um tom de voz afável. Eu me lembro bem de 7 cidades, quando eu fui recentemente, que eu tive algumas experiências em 7 cidades, algumas experiências boas e algumas experiências ruins. E essas experiências, a diferença dessas experiências foi o guia. Um guia bem preparado, né, para tornar a visitação dinâmica, lúdica, com brincadeira, com piada, com histórias marcantes, com lendas. Isso vai dando uma sensação de que a trilha passa de uma forma mais plena, né? Mais marcante. E aí, por outro lado, eu tive alguns guias que eu fui em 7 cidades algumas vezes, que não foram boas as experiências. Foi assim, você sentia que aquela pessoa ali que estava fazendo a trilha, ela não tinha, por exemplo, essa receptividade. Você não via ali Professor, parece. Sim? desculpa eu interromper. Deve ter sido o Osiel Monteiro, tem um apelido de curiólogo lá em 7 cidades, que ele é um cara. Só ele é um atrativo à parte lá em Sim, 7 cidades. O cara conhece muito. É dinâmico, brincalhão, um cara sensacional. isso. Não foi ele, assim, eu conheço o curiólogo, né? Mas quem fez a trilha, eu vou falar só do exemplo bom, viu, gente? Vou dar nome só ao exemplo bom. A gente fez uma trilha agora em junho. Foi junho, meu Deus? Acho que foi junho. E foi o Hernandes. Você conhece, Augusto? O Hernandes foi muito bom, cara. Gostei dele, sabe? Um sujeito leve, alegre. Foi uma trilha maravilhosa. Os alunos adoraram. Oi, Não, Augusto. é verdade. Conheço, o Hernandes é bacana também. Isso. Muito bom, Hernandes. Então, faz a diferença um profissional que demonstra essa capacidade de conduzir de uma forma mais leve. De modo que o processo de interpretação ambiental ele é a conexão desses fatores que eu passei para vocês. Logo, a trilha que vocês vão elaborar deve se basear em algumas dessas características. Tá? Bom, então, a definição de uma trilha interpretativa. Nós vimos a definição de educação ambiental e agora de interpretação ambiental e a definição de uma trilha interpretativa. O que são trilhas interpretativas? São aquelas caracterizadas por serem temáticas e organizadas e, acima de tudo, por buscarem associar o conteúdo com a experiência e a vivência do visitante. Veja, associar o conteúdo, a fala, com a experiência, com a vivência, promovendo o questionamento e a reflexão
através de recursos didáticos diversos. Percebam, uma trilha interpretativa, em essência, é uma trilha que ela é diversa, diversificada, ela não é muito linear, é aquela trilha tradicional. Não, ela busca sair um pouco do convencional e proporcionar uma vivência mais marcante, né? E aquilo que que o Carlos, né, Carlos, falou, a trilha interpretativa possui um trajeto de curta distância, de 500 a 1.500 metros, e um percurso de, no máximo, 45 minutos, nos quais o objetivo é despertar e manter o interesse do visitante, apresentando diversidades de elementos ao longo da trilha, não devendo ser visualmente monótona. Essa é uma palavra que não combina com a trilha interpretativa. Monótona. Né? Aqui são números que podem ir além, não tem problema não, gente, da trilha de vocês. Aqui é só um parâmetro, né, que ele estipula aqui de 500 a 1.500 metros e cerca de 45 minutos. Mas pode ir um pouco além, não tem problema não. Tá? Uma trilha interpretativa visa aperfeiçoar a compreensão das características naturais e culturais da sequência paisagística determinada pelo seu traçado, com finalidades ludopedagógicas direcionadas à educação ambiental ou à humanização de terapias, funcionando como fator de integração ou reintegração, de adaptação e de valorização, de tomada de consciência em relação ao meio ambiente, certo? Bom, aí aqui no material que vocês vão ler, né, tem o exemplo de trilhas autoguiadas, o que é uma trilha autoguiada, o que é uma trilha autoguiada com placas ou painéis interativos, uma trilha autoguiada com folhetos interpretativos, né? Vejam só, vamos a algumas imagens. Aqui nós temos uma pessoa, né, que vai passar por uma experiência de percepção tátil do caule de uma árvore, né? Que é uma dinâmica. A pessoa provavelmente ela vai fechar os olhos aqui, né? E aí ela vai tateando, né, o caule, tendo essa experiência, e aí o guia, ou o condutor, ele vai ali estimulando essa experiência da visita, né? Aqui um exemplo de fio-guia, que é um apoio para a locomoção, né? Para que as pessoas não se percam e também seja um elemento de apoio, né? Aqui algumas placas interpretativas, né, que ajudam o visitante a interpretar aquele momento, ou numa planta, ou numa paisagem, são importantes aqui em Braille, né? Aqui um exemplo de placa, né, de instruções sobre a trilha, né? Aqui exemplos de sinalização interpretativa, que é importante, tá vendo? Aqui falando um pouco sobre o banho de floresta, mostrando como a floresta, como ocorre essa relação da chuva com a floresta, né? Como as árvores cuidam de você, ó. Aí ela mostra aqui, por exemplo, cadê? Aqui, o angico branco, né? Propriedades, ação depurativa, adstringente, cicatrizante, emulsificante peitoral, né? A gente sabe que muitos dos remédios que nós tomamos, alguns deles vêm da natureza, né? Vêm de alguma propriedade, de alguma árvore, de algum fruto, de algum animal, tá? E aqui essa trilha, por exemplo, ela faz essas conexões, né? De como aquela árvore, que parece só visualmente ali um elemento da natureza, mas que no dia a dia essa árvore pode ter alguma substância que nos ajuda no processo de cura de alguma enfermidade, né? Que fala de asma, bronquite, né? Entre outras. Tá? Aqui um outro exemplo, ó, de placas interpretativas, né? Com as frutas, os desenhos, como ocorre o processo de interação, observação das árvores. Tá? Bom. Então, gente, esse material aqui está à disposição para que vocês possam consultar, né? E
é justamente nesse ponto aqui que nós vamos elaborar, que eu vou colocar para vocês no CIGAR o roteiro que vocês vão elaborar, né? Vocês vão responder algumas perguntas e essas perguntas vão levar ao produto final, que é a trilha, tá? Esse material eu vou colocar no CIGAR ainda amanhã, vou abrir o fórum também já deixar à disposição para esse material para que vocês comecem a trabalhar, tá? Tem aqui as características da trilha, se ela é temática, se tem pontos interpretativos, qual vai ser a modalidade da trilha que vocês vão elaborar? Ela é guiada, autoguiada ou guiada com outras programações? Ela é uma trilha que vai ter placas, painéis, quais serão as atividades desenvolvidas, e outros aspectos que eu vou colocar nesse material, para você, nesse roteiro, para vocês responderem, né, e apresentarem a trilha formatada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse material, para passar rapidamente para vocês um vídeo sobre... Deixa eu ver só se tem aqui. Pronto, então eu vou passar agora para vocês, rapidamente, um vídeo rápido, de cerca de 18 minutos, sobre o processo de formatação das trilhas de longo percurso, né? Aqui tem exemplos dela, com esse símbolozinho, tá? Vou passar agora para você. Vamos lá. Já eu venho aqui para as perguntas, viu, gente? Vamos só passar esse videozinho. Deixa eu ver se já carregou. Carregando, né, gente? Desligar aqui minha câmera e vamos começar. Coloquem se tiver algum problema no áudio, tá bom? No chat. Como implementar uma trilha rústica utilizando a metodologia da Rede Brasileira de Trilhas? Esse é o nosso vídeo de hoje. Com a chegada dos alunos que representam todas as cidades da região do Circuito das Águas aqui em Minas Gerais, tivemos início na parte teórica da oficina da Rede Brasileira de Trilhas. Foram introduzidos diversos conceitos e diversas situações em que esses alunos poderiam passar na implementação de uma trilha. Nesse momento foram sanados todas as dúvidas através dos 7 instrutores que a Rede Brasileira de Trilhas enviou para poder passar os seus conhecimentos. Essa iniciativa que a gente está realizando em parceria com a Rede Brasileira de Trilhas visa a gente expandir os produtos e serviços ofertados no meio natural da nossa região, fortalecer e difundir os conceitos da Rede Brasileira de Trilhas e capacitar tecnicamente pessoas que podem mobilizar as iniciativas de voluntariado, implementação, gestão, tanto de trilhas quanto de produtos e serviços de turismo.
tarde, boa noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo. Estamos aqui na cidade de Caxambu, um patrimônio natural da humanidade. Estamos aqui numa proposta super inovadora, uma grande parceria com a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. A cidade de Caxambu, junto com as demais cidades da região, se uniram nesse fantástico projeto de interligar corredores verdes, áreas naturais, e anexar isso trilhas de longo curso, proporcionando não só a conservação, mas também o lazer, que é uma das características do SNUC, no que diz respeito à legislação ambiental. Essa daqui é a logo, tema da cidade de Caxambu, que faz parte do Circuito das Águas, mais uma das pegadas do circuito da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Uma das pegadas mais fantásticas que eu já vi, entre todas que a gente vê hoje na rede. Vamos deixar na descrição do vídeo o link da Rede Brasileira de Trilhas, onde você vai poder ter todas as informações, não só sobre essa trilha, mas sobre todos os circuitos que compõem a Rede Brasileira de Trilhas. Sejam voluntários. Galera, vou dar uma dica para vocês aqui, quando a gente vai abrir uma trilha, para a gente não se perder e poder marcar a curva de nível, o caminho que a gente vai fazer no meio do mato, a gente faz uma amarraçãozinha com uma fitinha. Ela serve para sinalizar o caminho, de 5 em 5 metros, como vocês podem ver aqui, a mata é fechada. E isso aqui sinaliza bastante e ajuda muito. Uma outra dica também, se você estiver na dúvida, você quer chegar a algum cume de alguma montanha, mas a mata está fechada, você sinaliza de 5 em 5 metros, como eu falei, e na volta você vem retirando, porque é plástico, para te proteger a natureza, isso é só para sinalizar, e depois que tiver feito o manejo, vai ser retirada essa fitinha, e serve como segurança também, como referência, beleza? E pessoal, e para vocês verem, um exemplo muito claro, como vale a pena a gente trabalhar em rede, como a gente trabalhar de forma conjunta para viabilizar a implantação dos produtos turísticos, Essa parceria com a Rede Brasileira de Trilhas realmente vem muito a somar com a nossa estratégia, trazendo uma metodologia consolidada, com conceituação técnica e que atende a todos os requisitos de um bom produto de turismo de natureza. Então, pessoal, quando vier fazer trilha, vestimenta adequada com trilha, tá? Aqui não é shopping, é calçado fechado, é calça de preferência, tem mosquito, tem animal peçonhento,
De preferência, se for manejar a trilha, com luvas. E é isso, hein, ó. Boa dica que eu tô dando, hein? Uma dica muito importante na implementação de uma trilha é a retirada da berma. A berma é um caroço que fica na beirada da trilha, né? As margens da trilha, e que não deixa a água pluvial, as águas pluviais, né? Escorrer, sair fora do leito da trilha. A gente está fazendo um trabalho aqui, implementando uma trilha aqui em Caxambu, aquele que vai dar no teleférico, né? E a gente se deparou com essa quantidade de lixo aqui, numa reserva, né? Que a gente está fazendo um trabalho de manejo, de plantio, futuramente um plantio, né? Que já que a gente fez esse manejo aqui, e a gente teve que retirar toda essa quantidade de lixo para não se machucar e para que os animais não ingerem esse tipo de alimento, de lixo, né? Porque eles pensam que isso aqui pode ser pela cor e pelo cheiro, eles podem achar que isso aqui é um alimento para eles, podem ingerir isso, ou ficar preso dentro de um sapato, igual a gente tem aqui uma bota. Imagina um filhote de alguma coisa pequena já entrando aqui, pode ficar preso, não achar mais os pais. São pequenos exemplos de coisas que podem acontecer na natureza. Atrapalha também Ferro pode cortar um bicho. atrapalha o desenvolvimento das plantas também. Então, várias outras coisas aqui. E são todos materiais que demoram muito para se decompor, porque são aqui de papel, né? Você vê aqui vidro, plástico. Tem um saco inteiro aqui. Esse vidro que demora milhões de anos para se decompor. Se quebrar, vai cortar, machucar alguém. Então fica a dica aí pra galera, para que não joguem lixo na trilha. Se ver lixo, leve para casa. Se trouxer coisas, leve de volta. Coloca na mochila. Isso aí, na mochila, na sacolinha, qualquer coisa. Mas não deixe lixo na trilha, nem nos parques, por favor. A natureza agradece. Isso aqui é teu destino, pô. A gente chegou no nosso momento, talvez até um dos mais descontraídos, mais legais, que pelo menos todo mundo gosta de fazer, que é a nossa sinalização, né? Pode parecer algo muito simples, muito didático, mas a gente levou cerca de 5 anos para chegar nesse padrão aqui, depois de tentar várias e várias técnicas, como a gente falou lá na instrução. Então, assim, por isso que às vezes é bom essa questão do intercâmbio, da troca de experiências, que vocês, no caso, não vão precisar errar onde a gente errou. Vocês só vão precisar evoluir a partir de onde a gente já evoluiu. Já é muito legal. A gente tem visto várias experiências no Brasil todo de melhorias nesse sistema, né? E eu acredito que, embora a gente esteja dando esse padrão, talvez no futuro vocês vão ainda fazer isso chegar num padrão muito maior ainda de excelência. Iniciamos aqui a nossa oficina de sinalização. Essa foi a primeira, né, onde deu início a trilha de longo percurso do Caminho das Águas. Estamos treinando aqui nesses troncos aqui de árvores, que são uma espécie exótica. Ela não foi posta aqui só para sinalização, foi só para uma oficina, né? E essa árvore caiu e a gente está aproveitando ela. Os moradores locais aproveitam como lenha para fazer banco, né? E lembrando que é uma espécie exótica. Nada aqui se perde, né? A gente sempre está reaproveitando. E nós vamos sinalizar
na bifurcação com essa própria árvore que caiu. Vamos fazer um mourão na bifurcação que nós abrimos a trilha e explicar para vocês que nós só sinalizamos em árvore e em pedras em lugares muito remotos, que não dá para carregar o mourão, onde também, infelizmente, existe a vandalização das sinalizações. Infelizmente, ainda é uma coisa comum. A gente coloca o mourão, né? O voluntário tem um trabalho danado de subir com aquele peso nas costas. A gente finca o mourão, sinaliza para não pintar na árvore e passa 15 dias, às vezes, ou menos, chega lá, né? Furtaram o mourão ou simplesmente depredaram. Então, a gente passa por isso. Então, para dar segurança ao caminhante em trecho de longo percurso, com mais de 2 horas, 3 horas, onde às vezes o sinal do celular não pega, a gente chama até de uma marcação tranquilizante, que ele vai ter sempre certeza que ele está no caminho certo na trecho de longo percurso. Então, é por isso que a gente às vezes sinaliza em pedra, em árvore, por conta dessa dificuldade. Beleza? Trabalho no Parque Estadual Serra do Apagaio, sou agente de parque. E é de suma importância, né, a gente está adquirindo aqui esse conhecimento nessa oficina aí de sinalização em trilhas, né, até para aprender a técnica, a forma como é feito, né, para a gente estar aplicando isso na unidade depois. Dia 16 de maio, gente, 2021. Uma curiosidade para vocês sobre esse fungo vermelho, né, meio rosado. Isso aqui é um fungo, ele é um ser vivo, né, e ele, quando a gente tem essas manchas nas árvores, é um bioindicador da qualidade do ar. Ou seja, quanto mais líquen vermelho, mais fungo rosa ou vermelho, é a qualidade do ar excelente, é um ótimo indicador. Ele só existe esse fungo onde o ar é extremamente puro. E quanto mais rosa, quanto maior a quantidade desse líquen, é o melhor indicador aí para você saber que você está respirando ar 100% puro de qualidade. Isso aí é uma curiosidade aí bem bacana. Olá pessoal, nós estamos aqui no Caminho das Águas, né, que é a trilha que a gente está implantando com a metodologia da Rede Brasileira de Trilhas.
ao fundo a Serra da Mantiqueira, essa paisagem maravilhosa, que é do Parque Estadual da Serra do Papagaio, mais aqui na direita de vocês a Serra da Careta e lá a Pedra Redonda, né, ambas no Parque Estadual da Serra do Papagaio. Olha que beleza. Uma dica muito importante ao abrir uma trilha nova é fazer a seleção das plantas que tem na trilha, onde você vai construir a trilha nova. Você pode tirar as mudas e remanejar para uma trilha antiga, um outro lugar próximo ou ao lado que esteja precisando de mudas. Porque na construção de uma trilha a gente causa um impacto, mas você fazendo o transplante das mudas, você neutraliza o impacto. E isso é muito importante, porque às vezes é uma área que já sofreu incêndio, alguma coisa assim, e tem uma espécie importante, uma espécie nativa. E às vezes são poucas espécies. E com isso nós estamos salvando uma espécie, fazendo com que ela permaneça ali e esteja em um local conservado. Pronto, gente. Aqui tivemos um breve exemplo, né, de uma trilha, de um processo de implantação de uma trilha, né, envolvendo a Rede Brasileira de Trilhas. Né? São vários exemplos daquela sinalização que vocês viram ali, a sinalização padrão da proposta da Rede Brasileira de Trilhas. Né? Há outras propostas também. Né? Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, vamos fazer uma breve revisão, então, do que nós dissemos até há pouco, né? Primeiro que esse processo de formatação de trilhas é um processo que envolve um planejamento prévio, atenção a vários detalhes, né, que estão ali nos manuais que eu deixei para vocês. E aí vocês vão, deixa eu abrir aqui de novo o Siga para que vocês possam ver de novo, né? Direm minhas dúvidas. Deixa eu carregar aí. E aí, então, o objeto do nosso encontro de hoje é apresentar, né, o processo de formatação de trilhas, né, que será objeto da avaliação 2 que está aqui. Né? Então, vocês devem entregar uma trilha formatada entre os dias 15 a 20 de setembro, ou seja, temos aí quase 25 dias, né? E enviar para esse e-mail. Eu vou colocar aqui amanhã, né, aqui embaixo do item instruções, eu vou colocar o modelo de roteiros. Então, cada grupo dentro dos polos que vão ser definidos com os tutores vai enviar esse modelo preenchido, né, com fotos, informações gerais para o meu e-mail para eu avaliar, tá certo? Essa vai ser a avaliação 2. A primeira avaliação é o fórum de discussão, que eu também postarei amanhã aqui uma pergunta que vocês devem responder individualmente, né, dentro dos respectivos polos. Né? E a última avaliação vai ser a prova escrita, a avaliação 3, que será submetida no dia 19 de setembro. Vocês vão ter o dia para responder no Google Forms essa avaliação, que vai ser baseada nesses dois documentos: Ecoturismo, Orientações Básicas, e Cartilha Ecoturismo e Turismo Sustentável, que foi justamente esse material que eu mostrei no início da aula. Né? No dia 25 de setembro tem a segunda chamada, e 29 de setembro o exame final, e o nosso próximo encontro em forma de live será no dia 5 de agosto, quando iremos conversar sobre o tema Aspectos Éticos e Legais para o Desenvolvimento do Ecoturismo. Vamos falar do Código Mundial de Ética do Turismo, Constituição Federal, Lei Geral do Turismo, sobre ética e sustentabilidade, os manuais de condução do ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente e também as normas da ABNT sobre ecoturismo e turismo de aventura. Tá? Em relação às trilhas, nós temos aqui os materiais, né? A cartilha Fundamentos do Planejamento de Trilhas, o manual WWF sobre trilhas e o que eu apresentei hoje para vocês,
o documento Ministério do Meio Ambiente, MMA, trilhas interpretativas, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Oi, Luiz. sobre essa questão da trilha, né? Aquele vídeo que o senhor passou aí, o senhor já colocou lá no Cigar para nós ter uma base e tudo, como é que faz a trilha, ter um... Aqui é só um experimento, né? Um exemplo, né? Para vocês Porque eu seguirem. estou querendo fazer um vídeo parecido com esse daí. Ótimo, Luiz, excelente. Eu vou conversar com os colegas para nós deslocar um ponto turístico aqui de Bom Jesus. Vai facilitar bastante. Até para eu conhecer e perceber o que vocês estão propondo e ver a realidade. Quem puder, gente, fazer os vídeos também complementares, né, vocês podem enviar para aquele e-mail, né? Estava pensando em fazer um vídeo, né? Isso. Vamos ver se os colegas concordam, mas... Mas seria bom, Luiz, seria bom, cara. Como você vê como um vídeo ele esclarece, né? Você vendo ali a sinalização, a abertura da trilha. Aí o objetivo de vocês é promover esse exercício, né? E quem sabe propor uma formatação de uma trilha que vocês possam futuramente executar. Mas aí tem um modelo aí no cigarro. Eu vou colocar, Luiz. Amanhã eu vou colocar esse modelo que vai ter justamente o que vocês têm que fazer, né? O nome qual é o nome da trilha que vocês vão propor, o objetivo, quais serão as atividades envolvidas, imagens. Sobre isso mesmo. Era isso que eu estava tendo na dúvida. Pronto. Eu vou colocar um roteiro, e com base nesse roteiro, vocês vão preencher e me enviar para o meu e-mail. Naquele período apenas, tá bom? Beleza. Valeu, Luiz. Mais alguma dúvida? Aurilene? Professor, minha dúvida é que eu não consegui me matricular na sua matéria e desde o dia 8 que eu estou mandando mensagem para condenação, ela me deu até o dia 25, amanhã já é o último dia e eu não consegui realizar essa matrícula ainda. Aí eu estou assistindo suas aulas, seu material eu estou tendo porque os colegas já me mandaram pelo WhatsApp. Para mim fica muito difícil. Eu vou conversar com o professor Kelsen para saber da sua situação. Vou mandar Professor Rodrigo, eu acho que vai na matrícula compulsória e precisa esperar mesmo. Que a coordenação mas ele me deu até amanhã já é o último dia. Pronto, então ela deve fazer amanhã. Se amanhã é o último dia, ela deve fazer amanhã. Aguarda até amanhã, então. Mas a compulsória, Bruna, é feita pelo coordenador, não? É, pelo coordenador. Isso. Então tem que ver a Aurilene com o Kelsen. É o Kelsen? Não, a Regina. A Regina. Eu já mandei, professor, vários e-mails. Hoje mesmo eu já mandei outro. Então tem que ver com ela. Se a compulsória é amanhã, como eu não tenho um calendário aqui... Ela me deu, ela colocou no meu e-mail que era do dia 21 a 25. 25 já é amanhã. E você não consegue se matricular, mas se for compulsória... Não consigo. A compulsória não é o aluno que faz, não. É o coordenador do curso. Todas as matérias eu consegui fazer. Eu não sei o que foi que aconteceu na sua matéria que eu não consegui. Eu já vim perceber quando as aulas começaram. Aí, desde o dia 8, que eu mando mensagem para um e-mail que me mandaram. Aí, eles me deram o prazo até amanhã. Então, veja de novo. O seu Paulo é Oeiras, Bruna? Paulo dela? Castelo do Piauí. Castelo. Então, é bom ver, então, o tutor, ver com a Regina, porque o que está acontecendo, porque não houve essa matrícula, né? Mas se for compulsória, se for mesmo a compulsória, quem realiza é o coordenador. Né? Mas, de qualquer forma, eu vou reforçar também com a Regina. Eu vou mandar uma tá bom, professor. Tá bom, professor Rodrigo. Obrigada. Disponha. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida em relação ao que foi exposto, as avaliações? Ok. Outra pergunta, professor. Sobre a questão da avaliação. Dia 19, né, de setembro, está marcado, né? Isso. O horário que vai estar aberto no Google Form, porque eu vou ter que fazer uns exames de saúde. Se não me falhar a memória, vai ficar aberto das 8 até o fim do dia, né? Eu vou confirmar. Vai ficar lá disponível o Google Forms. Porque pela manhã eu vou ter o curso que eu vou fazer, aí uma aula de informática,
que eu faço o curso, e também vou estar, depois do curso, eu vou fazer exame de saúde, problema de saúde, né? Sim. E aí eu não sei o horário o horário vai estar aberto. Não, mas vai ficar aberto manhã, tarde e noite. É você ver um Tá. horáriozinho para fazer, né? Um tempinho eu tiro como fazer nesse dia. Não perder o prazo, né? Para não perder o prazo. Porque nesse dia eu também estou todo, ó, corrido. Depois se organize para não perder o prazo, tá bom? Obrigado, professor. Disponha, Luiz. Pronto, gente. Então, obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma boa noite, bons estudos e dia 5 nos encontraremos novamente via Google Meet para a nossa terceira live. Valeu, gente. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bela aula. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Mar. Boa noite, aluno. Boa noite a todos. Essa prova do dia 19, não sei em qual condições estarei, professor. Estará bem, Marco. Com certeza que você vai se planejar. O problema é o dia anterior. Não, você vai moderar no dia anterior para estar bem para a prova. Tá bom, vai dar certo. Boa noite, povo. Valeu, gente. Parar a gravação.